Shalom. E se eu te dissesse que o livro mais usado para atacar a Torá talvez tenha sido completamente mal interpretado? Porque muita gente lê Gálatas achando que Paulo lutava contra a obediência. Mas quando você observa o contexto histórico, percebe algo desconfortável. Paulo não estava combatendo a lei do Eterno. Ele estava combatendo religião baseada em mérito. E honestamente, isso continua acontecendo até hoje. Só mudou de roupa. E no final desse vídeo você vai entender por que Paulo podia chamar a lei de santa, justa e boa e, ao mesmo tempo, combater aquilo que muitos chamavam de lei. O problema é que, durante séculos, Gálatas foi transformado numa espécie de manifesto contra a Torá. E isso criou uma leitura estranha das Escrituras. Porque, de um lado, você vê o rei Davi chamando a lei de deleitosa e o próprio Paulo dizendo que a lei é santa, justa e boa. Mas então as pessoas chegam em Gálatas e agem como se Paulo tivesse dito: agora a obediência não importa mais. Só que Paulo nunca disse isso. O verdadeiro conflito em Gálatas não era entre a graça e a obediência. Era entre a graça e a performance religiosa. E aqui existe uma pergunta importante. Se Paulo era contra a lei, por que ele continuava citando a Torá o tempo todo? Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele não está enfrentando pessoas que simplesmente obedeciam ao Eterno. O alvo de Paulo era outro. Ele estava enfrentando um sistema que dizia: você precisa passar por determinados rituais para realmente fazer parte do povo de Deus. Percebe a diferença? O problema não era a circuncisão em si. O problema era transformar a circuncisão em requisito de salvação. Isso muda completamente a leitura da carta. Porque agora Gálatas deixa de ser sobre lei versus graça e passa a ser uma tentativa humana de merecer aceitação versus confiança na obra do Messias. Isso também explica Atos 15. O debate nunca foi se deveríamos obedecer à lei do Eterno, mas sobre um gentio precisar virar prosélito judeu completo para ser salvo. São coisas completamente diferentes. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Precisamos tomar cuidado com um erro muito comum, porque combater legalismo não é o mesmo que combater toda a prática judaica. E isso é importante. Muitos dos primeiros discípulos de Yeshua continuaram frequentando o templo, celebrando as festas bíblicas, vivendo como judeus. E o próprio Paulo declara: creio em tudo que está escrito na lei e nos profetas. Então precisamos evitar caricaturas. O problema nunca foi estudar a Torá. O problema nunca foi compreender as raízes hebraicas da fé. O problema era transformar a identidade religiosa em condição de salvação. E isso é completamente diferente. Até os escritores antigos reconheciam discípulos judeus de Yeshua que continuavam vivendo como judeus. Ou seja, o conflito não era simplesmente judeu versus cristão. A pergunta sempre foi: o Messias continua sendo suficiente ou o homem precisa acrescentar algo para ser salvo? Esse sempre foi o centro da discussão. Toda vez que alguém lê obras da lei, imediatamente imagina obedecer aos mandamentos. Mas, historicamente, isso não é tão simples. E aqui entra uma descoberta histórica extremamente importante. Existe um documento judaico chamado 4QMMT, encontrado entre os manuscritos do Mar Morto, que aparece exatamente essa expressão obras da lei. Só que o contexto não fala da Torá em si. Ele fala sobre regras sectárias, acréscimos, barreiras ritualísticas e excesso de zelo religioso. Isso é enorme. Porque Paulo não está atacando a obediência ao Eterno. Ele está atacando um sistema que transformou tradição humana em ferramenta de separação espiritual. E isso ainda existe hoje. Sempre que alguém constrói espiritualidade baseada em aparência, desempenho, mérito ou superioridade religiosa, o espírito de Gálatas continua atual. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente dentro da religião vive cansada, porque tenta conquistar algo que só pode ser recebido. Esse talvez seja um dos textos mais mal compreendidos do Novo Testamento. Paulo diz: vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E muitos concluem: então obedecer não importa mais. Só que isso entra em um choque direto com o restante das Escrituras. Porque o próprio Paulo continua citando a Torá,
continua ensinando princípios da Torá, continua chamando a lei de santa. Então, o que significa estar debaixo da lei? O próprio contexto responde. Significa viver sob um jugo religioso, sob condenação, sob pressão espiritual e sob tentativa constante de provar valor diante do Eterno. É exatamente isso que Yeshua confronta quando diz: atam fardos pesados sobre os homens. O problema nunca foi a vontade do Eterno. O problema era o peso criado pelos homens. Existe uma diferença enorme entre obedecer por amor e viver tentando merecer aceitação. Muita gente ainda vive assim hoje. Não vive relacionamento. Vive desempenho espiritual. Vive tentando provar que merece ser aceito. Vive cansada. Vive culpada. Vive com medo constante de falhar. E depois chama isso de fé. Outro erro muito comum. Achar que Paulo chamou a lei de maldição. Mas isso nunca aconteceu. Paulo diz que fomos resgatados da maldição da lei. E a própria Torá explica o que essa maldição significa. Em Deuteronômio, obediência conduz à vida e rebelião conduz à maldição. Então a maldição nunca foi a lei. A maldição sempre foi o pecado. Isso é fundamental. Porque se a lei fosse ruim, o problema estaria no mandamento. Mas Paulo diz exatamente o contrário. O problema está no homem. A lei revela o pecado, não cria o pecado. E Yeshua não veio nos libertar da vontade do Pai, veio nos libertar da escravidão do pecado. E isso nos leva ao ponto mais importante de todos. O verdadeiro centro de Gálatas não é a circuncisão, ritual ou debate religioso. O centro de Gálatas é como o ser humano tenta substituir a confiança no Eterno por mérito próprio. Esse é o verdadeiro conflito. Porque a carne ama desempenho. A carne ama aparência espiritual. A carne ama poder dizer, eu mereço. Mas o reino funciona diferente. Ninguém se salva por mérito. Nunca foi assim. Nem com Abraão, nem com Moisés, nem com Davi, nem com Paulo. Sempre foi pela graça. E justamente por isso, quem ama o Eterno deseja obedecer. Não para comprar salvação, não para negociar aceitação, não para parecer superior, mas porque foi transformado. Talvez a maior tragédia na leitura moderna de Gálatas seja transformar Paulo num homem que lutava contra a própria revelação do Eterno, quando, na verdade, ele lutava contra distorções religiosas que sufocavam as pessoas. Gálatas não é um ataque contra a obediência, é um ataque contra a ideia de que seres humanos podem merecer salvação. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas, porque obedecer não salva, mas quem foi alcançado pela graça aprende a obedecer por amor. Se esse vídeo mudou sua forma de enxergar Gálatas, compartilhe com alguém que sempre ouviu que Paulo era contra a lei do Eterno, porque talvez essa seja uma das maiores confusões da teologia moderna. Shalom e até o próximo vídeo.